pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas, pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move a solidão nos bares que a gente frequenta, pela mágica de um dia que independeria da gente pensar. Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia, e é como se fosse pouco e a tua alegria não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria. Quando eu for embora, você cantará. O refrão de hoje conversa com um dos grandes artistas do nosso tempo. Ele poderia muito bem ficar deitado sobre os seus clássicos, mas vai além disso. Ainda faz canção, mas também se envolve com o teatro, com a teledramaturgia e com o cinema. Vamos voltar a conversar com Oswaldo Montenegro. Prazer recebê-lo de novo. É um prazer estar aqui de novo. O que é muito interessante e chama sempre a atenção em relação ao seu trabalho, com tantas vertentes, como é que você faz para se adaptar a cada linguagem diferente em que você sempre está se metendo? Hoje em dia, as mídias, as linguagens, elas tiveram suas fronteiras dissipadas. Elas estão muito perto uma da outra. A música hoje ela é trilha de audiovisuais, trilha de cinema, trilha de teatro, de novela, de balé e até de game da internet. Está tudo muito próximo. Eu sempre misturei o teatro com a música. Então essa passagem para o cinema não foi dolorosa não, ela foi natural. Agora o que rege tudo isso é sempre a música. Eu nunca fiz uma peça sem música, nunca fiz um filme sem música, nunca fiz uma série para TV sem a música e já fiz muita música sem série, sem TV, sem cinema. Então, eu acho que o que rege tudo é assim, eu sou basicamente um músico que gosto, sou apaixonado por outras áreas. Qual foi o espetáculo que marcou esse seu envolvimento, assim, além do palco, além da música só, quando você abarcou outras linguagens? Eu, quando vim para Brasília, eu conheci Hugo Rodas, coreógrafo, diretor uruguaio, Dimer Monteiro. Era uma gente que misturava música com teatro, me ensinou a misturar música com teatro. E, principalmente, através de um caminho que não era o caminho da opereta, que era filha da ópera, e que gerou depois o musical hollywoodiano e o musical da Broadway, em que a ação dramática era cantada. Aquilo, embora tenha atingido níveis muito altos, artísticos, é uma coisa que afasta um pouco o espectador jovem, porque na hora de matar o bandido, o mocinho começa a cantar. E Hugo Rodas, essa turma, me ensinou a botar a música como trilha, como narração, como comentário, e a ação dramática ser falada de forma realista. E eu me apaixonei. Foi aí que eu decidi. Então, fiz um espetáculo aqui com eles e montamos com o Dimer e com o Hugo Rodas, chamado João Sem Nome. Esse espetáculo foi para o Rio de Janeiro, uma peça, depois eu montei lá também, aí já montei dirigindo, e um crítico chamado Ian Michalski, do Jornal do Brasil, escreveu, eles são os novos menestréis. E eu liguei para ele e falei, pô, eu queria entender por que você está falando isso e tal. E ele disse, porque há muitos anos essa dramaturgia se perdeu no tempo e ela é uma prima pobre da ópera. É a dramaturgia em que a música ela é trilha e privilegia o narrador, são os trovadores, os menestréis. E aí eu adotei isso para mim, no teatro, esse tempo todo, e mesmo no cinema, nos 4 filmes que eu fiz, eu usei o narrador. Nas 2 séries que eu escrevi para a televisão, eu usei o narrador. Eu procuro não me perder dessa ideia, em que tem uma galera que chega para contar a sua história. A interpretação é realista e a música entra como comentário. Agora está vindo o seu 4º filme, vai começar a ser exibido nos festivais. Eu queria que você falasse sobre A Chave do Vale Encantado. A Chave do Vale Encantado é a história
dos personagens do mundo da fantasia que moram nesse vale e têm uma vida normal, como a gente. Cada vez que uma criança vai sonhar, eles são convocados para entrar no sonho daquela criança. E aí eles executam a aventura que a gente conhece. Por trás do último morro, depois que o rio mais longínquo desemboca nos confins do oceano e atrás da nuvem mais distante, onde jamais se viu um ser humano, existe um vale. Um vale mágico. Ali moram todos os personagens que habitam o mundo da fantasia. Heróis, vilões, princesas, bruxas, bichos. O único que conhece o nosso mundo, fora dos sonhos, é o Papai Noel, porque ele vem trazer os presentes no Natal. E ele proíbe essa galera de nos conhecer, de nos visitar fora do sonho. E esse é o conflito do filme. O filme aborda isso, eles devem ou não obedecer uma lei que eles não entendem. Um dia há um motim, eles roubam a chave e aí eles tomam contato com o nosso mundo e isso os surpreende e, mais do que isso, os traumatiza. Porque lá o Gepeto é um velho acarinhado e aqui os velhos estão em asilos, abandonados na rua. Lá os adultos, como Robin Hood, vivem aventuras incríveis. Aqui os adultos vivem uma vida sem emoção. Lá o pequeno Polegar se diverte pra caramba e aqui eles veem crianças cheirando cola na rua. Então é sobre isso a Chave do Vale Encantado. É um caminho diferente em relação aos filmes anteriores, né? Porque esse é um filme baseado num livro infantil. Eu escrevi esse livro em 96, um livrinho que é exatamente esse roteirinho. Depois eu escrevi outras coisas para fazer o filme, né? A gente pode falar também sobre a trilha sonora desse filme, né? Sim. Vamos deixar isso para o próximo bloco? Ok. Perfeito, é a primeira parada do refrão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Oswaldo Montenegro. Até já. Vem me buscar, me livra do inferno, me livra do medo. Vem me buscar, liberta minha alma das trevas, me acalma. Vem me buscar, que a minha doce esperança é te esperar. Vem me buscar, me guardei pra você. O refrão está de volta hoje com o menestrel Oswaldo Montenegro. Queria então que falasse sobre a trilha desse filme, porque algumas canções já tinham sido compostas e lançadas, mas tem material adicional aí, né? Elas foram lançadas num disco que foi produzido pelo Roberto Menescal no final do século passado, início dos anos 2000 ali, foi lançada e depois eu escrevi e gravei outras coisas para esse filme agora. Já está na internet, no nosso canal, para quem quiser conhecer as canções da Chave do Vale Encantado, as músicas já estão lá. E o lançamento do filme mesmo eu não sei quando vai ser, porque aí tem um processo longo, né, de negociação com como é que vai distribuir, como é que vai lançar, e aí a parte até que eu não me meto não. E essas canções, como é que elas estão? Na mesma pegada do filme? São mais lúdicas? São mais reflexivas? Elas são muito na pegada do filme mesmo. A trilha é uma coisa muito interessante, porque você tem que entrar na pele do outro para compor, né? Você tem que se imaginar sendo aquele cara que você está retratando, né? É um ato mais generoso, né, compor trilha. Quando você compõe uma música para você desabafar mesmo quando você está em casa, aí você está falando de você, né? Na trilha não pode ter esse egocentrismo, não. Você tem que sentir como o outro sente.
Escaramuça, tocaia, armadilha, um resto de féretro, olhar de Fellini, gota de sangue, xixi de morcego, bola de ferro de quebra-vitrine, uivo de lobo, sorriso de esquelha, papo de chato que nunca define, asa de cobra, inveja e mentira, dor de cabeça, motor de Gordini, pelo de rato, espelho de feia, olho de pobre vendo limousine, pele de velho, malária, mentira, pó de doença que ninguém previne, rabo de monstro, língua de sapo, sonho de moça sozinha no cine, boca de tédio de algum funcionário, fone quebrado fora da cabine. Você acaba de terminar a segunda temporada de uma série no Canal Brasil e eu queria que você falasse sobre esse trabalho. O que é que você investigava com essa série a partir dessas experiências dos personagens? Bom, eu fiz essa série para o Canal Brasil, que ela chamava de Sonhos e Segredos. Fizemos 2 temporadas, porque era uma experiência que eu queria muito fazer. É assim, eu escrevia 6 histórias e me reunia com 6 atores para explicar para eles a história de cada um. E a câmera já estava filmando a explicação que eu dava para eles, as dúvidas deles, as empolgações, as dificuldades, já estava filmando isso. Quando eles estavam treinados naquele personagem, eles iam para uma terapia em grupo. Só que essa terapeuta não era atriz, ela era uma terapeuta profissional que não sabia de nada. E ela conhecia não o ator, passava a conhecer a personagem. E aí, de acordo com a reação dela, eles tinham que improvisar. Então é uma mistura de um roteiro muito rígido com uma coisa quase que documental. Então foi uma experiência assim fascinante que eu fiz lá. Foi muito bacana. Foram duas temporadas de 13 capítulos. Mas qual era a sua motivação, Oswaldo? Minha motivação, para mim, é sempre viver o novo. Eu tenho essa necessidade de experimentar sempre uma nova maneira. A música, ela me proporcionou muito cedo um tipo de conforto. E isso me assusta muito, porque eu tenho muita dificuldade de viver fora da arte. Eu tenho muita dificuldade com as férias. Eu preciso estar dentro da arte. Então, eu estou sempre buscando alguma coisa que me dê o frio na espinha, me dê uma adrenalina, que me bote de novo lá em cima do trapézio, sem rede embaixo. Na entrevista anterior ao Refrão, você disse que sempre emendava um trabalho no outro justamente por causa dessa dificuldade. Sim. Isso continua? Continuo na medida do possível. Nesse momento, eu estou, por exemplo, um pouco cuidando do lançamento do filme e na turnê com o meu show Serenata. Mas mesmo assim eu gostaria de estar em outro. Já tem um tempo vago que me dá muita angústia. O Serenata já era um espetáculo em circulação há um tempo, né? Eu estou há quase um ano já. É um show em homenagem aos meus grandes ídolos, que eu morei em São João del Rei quando eu tinha 7 anos, e lá meus pais ficaram amigos dos seresteiros da cidade. Figuraças, Chico Bagunça, Francesco Caputo, que era um italiano que tinha fugido da guerra e tocava umas canções napolitanas, Mendes, Almeida, e eu ia atrás dele nessas serenatas. E eu fiquei louco com aquilo. E acho que tudo que eu componho tem muita influência dali, da música barroca da Igreja de Minas e desses caras. E esse ano eu resolvi homenagear isso. E eu toco nesse show todas as minhas composições, que eu acho que tem um parentesco estreito com essa ideia. Não foi muito difícil, né, fazer a seleção do repertório? Não foi não, porque é tudo muito ali, vem tudo muito dali. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Você sofre na hora de fazer o setlist? Não. Eu tenho uma vontade muito grande de não pensar. Eu acho que toda solução é errada. Então não precisamos nos preocupar com ela.
Se você fez um set list, você vai deixar de fora alguma coisa que você não devia ter deixado, vai botar alguma coisa que você não devia ter posto. Então eu vou fazendo a minha arte sem uma cobrança interna de dar certo ou de estar certo, né? Existem artistas que são dedicados à perfeição e eu respeito muito o meu primeiro impulso. Isso faz com que eu tenha sempre uma equipe que me cobra o acabamento. Para eu poder criar de uma maneira espontânea, quase como uma criança, eu tenho que ter uma equipe que eu ouço, que diz, cara, isso aí não tem nada a ver, isso aí está interessante. Que o meu negócio é dar ideia, o negócio é ter ideia, ir fazendo, ir criando. Mas você também pode dizer para a gente o que é que nunca pode faltar? Olha, algumas canções de show que você está falando, o que o público mais pede é a lista, Bandolins, Luiz Flor. Não, são os clássicos, né? Eu pergunto se essas músicas, elas obrigatoriamente você toca ou você consegue dar um tempo para elas? Se o cara gritar, eu toco com o maior prazer. Eu sempre toco. Eu não tenho prazer, eu não tenho problema em atender isso, não. E de um tempo para cá, essas músicas dos filmes têm sido muito pedidas nos shows, porque a internet entrou com essa força e os nossos filmes estão gratuitos no nosso canal. Então as pessoas veem, nosso público assiste nossos longa-metragens, então elas acabam pedindo e isso forma um novo tipo de sucesso. É o sucesso da música que não passou pela rádio e pela TV. A gente podia falar um pouquinho mais sobre esses clássicos, o que tem por trás deles. Pode ser no próximo bloco? Pode ser. Segunda e última parada do refrão, daqui a pouquinho a gente volta à entrevista com Oswaldo Montenegro, não saia daí. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar, onde você ainda se reconhece, na foto passado, no espelho de agora, hoje é do jeito que achou que seria, quantos amigos você jogou fora, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Estamos de volta com o refrão, que hoje recebe o menestrel Oswaldo Montenegro. Como a gente prometeu no bloco anterior, a gente queria falar dos clássicos aí. Oswaldo, se você pudesse contar um segredinho ou outro dessas canções que estão já muito fortes no imaginário popular, né, já são parte do nosso cancioneiro, como a própria Bandolins, que você falou. Como é que surgiu o Bandolins? Eu fiz para uma amiga bailarina que namorava um bailarino que foi para a França, ela não pôde ir, então ela perdeu no mesmo dia o namorado e o partner, né? Era aniversário dela e eu levei essa música de presente. Por isso que essa música fala de uma mulher que está louca, dançando, se imaginando acompanhada, mas está completamente só. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava, e a noite caminhava assim, e como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som do violão. Eu cantava Estrelas para minha avó. O que é que existe por trás de Estrelas? Estrelas, em 1981, eu comecei a namorar Maitê Proença. E no dia que comecei a namorá-la,
eu fiz essa música para ela. Essa música é uma canção de recém-namoro, vamos chamar assim. Léo e Bia. Léo e Bia tem duas histórias. Eu compus a canção para um casal aqui de Brasília que ia se casar, e são grandes amigos, e eu fiz para eles essa música, cantei no casamento. Depois eu fui escrever o meu primeiro filme, e meu primeiro filme é muito autobiográfico. Eu não queria usar o meu nome nem o nome da minha turma. Então eu pedi autorização a eles para usar o nome deles no filme. E aí virou a história do filme, Léo e Bia. Mas são duas histórias completamente diferentes. Inclusive, tem gente que encontra hoje em dia com o Léo e fala, viu, o filme que fala da tua vida, e não é da vida dele. Eu acabei expondo um amigo tímido. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar. A Lista, que virou um hit na internet, né, pela letra tão forte. Existem canções que adquirem um novo sentido até nesse tempo de internet, né? Sim. Epitáfio dos Titãs, né, A Lista, e acabam sendo, às vezes parece até que autoajuda, mas não foi esse o propósito da canção. Eu queria que você falasse sobre isso. A Lista, ela surgiu quando eu senti que o cabelo branco é uma coisa irreversível. Aquele momento que você fala, o tempo não vai voltar, o que eu peguei, o que eu consegui segurar, o que eu deixei passar. E essa angústia da urgência, caramba, essa vida movimentada que eu tenho, cara, o que passou por mim? Aí, essa foi a primeira razão. A segunda razão é que quanto mais eu vou amadurecendo, menos eu tenho certezas. É impressionante o quanto, hoje em dia, eu só tenho dúvidas sobre tudo, o quanto a gente vai descobrindo que não sabe nada, o ego da gente vai ficando pequeno, ainda bem. E A Lista é uma música que só tem pergunta. Então ela faz parte dessa fase em que eu só tenho perguntas para fazer, eu não tenho nenhuma certeza para falar para alguém. Metade de você ainda é loucura? De uma certa forma, sim. Eu escrevi o Metade porque eu fui para Rio de Janeiro tentar a vida artística e me senti muito só, me deu vontade de rezar. E eu não tenho religião. Então eu escrevi o Metade como se fosse uma prece minha, né? Em que eu me declaro uma pessoa com polaridades opostas, né? Mas que me encontro na parte que sou uma pessoa inegavelmente sensível. Então, o Metade foi isso. E a sentido da loucura aí, não é uma loucura assim no sentido de que eu seja um invasor, eu não sou um cara que me drogo, eu sou um cara que chego na hora, não é esse tipo de loucura. Eu falava da minha inadaptação com a vida fora da arte. Essa ansiedade que eu tenho toda vez que eu não estou trabalhando. Já existia naquele momento. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Vou falar em inadaptação. Quando eu era adolescente e lia a Turma do Planeta Diário, eu ficava irritadíssimo porque eles pegavam muito no seu pé. E aí, anos mais tarde, você lançou uma canção em que você dizia: eu sou um chato, meu Deus, não me aguento, só me tacando no mar. Por um acaso, essa canção foi para alguém dessa turma aí, do Cacete e Planeta, ou não tem nada a ver com isso? Não, ao contrário. Ao contrário, eu lancei essa música numa peça chamada A Dança dos Tipos, em que eu falava isso, e eles usaram a música para dizer isso, entendeu? Mas eu acho muito interessante assim, o humor sobre a gente. Eu acho que o humor, ele desacraliza. Eu acho que o artista precisa muito perceber que a crítica, que o humor sobre ele são muito saudáveis. Porque fica aqueles 2.000 pessoas gritando que você é mal barato, aí o cara vai lá e acredita. Tem que ter alguém que diz para você: não é bem isso não, meu irmão. Não está com nada não. Isso, cada vez mais, eu converso muito com o meu querido amigo Domingos Oliveira, cada vez mais você ganha felicidade quando você quebra o teu ego, entende? E eu acho muito legal que haja sobre os artistas caricaturas,
brincadeiras e até críticas. Eu acho saudável numa sociedade que pega o artista, passa a idolatrá-lo e a segui-lo, às vezes, em coisas que ele não tem conteúdo para opinar. O fato da pessoa mais conhecida ganhar uma aura é muito perigoso. O que a gente pode falar é a nossa opinião pessoal e a nossa música. E tem gente que quer seguir a gente filosoficamente, politicamente, economicamente, e a gente não merece essa atenção. Mas fica difícil, né, você falar em dessacralizar uma figura como a sua, que já foi tão regravado por grandes artistas da nossa MPB, por ter uma obra já consolidada. Você também tem que, às vezes, dar um chega para lá também nos fãs, também, ó, gente, eu sou normal, eu sou de carne e osso. Eu acho que essa que é a grande saúde mental. Eu acho que a nossa profissão, ela merece respeito, como todas. Eu não estou desrespeitando a minha profissão, é um grande orgulho para mim saber que minha canção fez companhia para alguém. Eu não estou diminuindo a minha profissão, mas também ela não pode ser exacerbada na sua importância, como se fôssemos ungidos, entende? Toda pessoa conhecida passa por isso e eu acho que é quase que uma obrigação ética nossa dizer, olha, a gente não sabe de quase nada, irmão. Oswaldo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um maior prazer. Por tudo aquilo e parabéns pela sua obra. Viu? Obrigado, prazer sempre. Entrevista histórica com Oswaldo Montenegro termina por aqui, mas você pode revê-la em nosso site tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Se tiver uma dica de artista, manda pra gente também. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Um grande abraço para você e até semana que vem.